Um agricultor em busca do passado. Eu tô lá fora, mas meu sonho só é aqui. Até na hora de trovejar, dar uma chuva, a gente lembra certinho onde tá os pais da gente enterrados. Quase 7 décadas deixadas para trás. O governo desapropriou aí, dividiu em lote, inclusive esse aqui botou o nome que era deputado na época, hoje senadora, depois hoje já é ministra. Essas porções de terra foram destinadas a grandes produtores, a preços praticados fora de mercado à época. O que se viu, na verdade, nesse projeto de desapropriação não foi uma realização de reforma agrária, mas uma reforma agrária às avessas. Juarez Vieira Reis, 66 anos, pequeno produtor rural. Nasceu na própria fazenda onde se criou, uma vida dedicada à agricultura familiar. Kátia Regina Abreu, 53 anos, ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Tocantins, presidente licenciada da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, deputada federal, senadora, atual ministra da Agricultura. Você vai saber agora em que momento vidas e trajetórias tão diferentes acabaram se encontrando na cidade de Campos Lindos, no estado de Tocantins. Juarez abre a pasta e mostra os documentos de décadas passadas. Impostos pagos pelo pai comprovando que a família viveu pelo menos 70 anos nos 545 hectares da Fazenda Coqueiro. Nada disso serviu para evitar a desapropriação. A terra onde o pai do seu Juarez está enterrado foi parar nas mãos da hoje ministra da Agricultura, Kátia Abreu. E chegou para ele dizendo: ó, seu Juarez, eu recebi essa terra aqui do Siqueira Campo, esse lote, e aí me disseram que tinha esse povo morando em cima e eu vim tomar conhecimento com essa família. Eu disse: pois é, tá aqui minha mãe de 84 anos, tá aqui os irmãos, que nesse dia estava quase todo mundo em casa, a casa estava cheia. Ela abraçou todo mundo com aquele carinho, com aquela satisfação. E ela falou assim: Juarez, você tem algum documento dessa terra? Eu digo: tem. Nós paguemos. O velho meu pai, ele pegou o talão territorial, que naquele tempo era o melhor documento, aí se pagou 13 anos os impostos desse talão territorial, que naquela época o Estado cobrava aquilo, não tinha outro documento. E aí ela disse: olha, pois entrega aqui para meu advogado que ele sabe aí, se esse documento tem valor. Aí o advogado dela leu todinho e foi muito justo. Disse: olha, Kátia, eu sou seu advogado, mas não tem quem tome essa terra aqui desse povo, que eles têm 1000 hectares aqui documentados. 5 meses depois, segundo o agricultor, a vida da família mudaria para sempre. O menino chegou lá e disse: olha, pai, chegou o caminhão cheio de polícia. Aí todo mundo chorando, era mulher chorando, era os filhos todos. E aí eu cheguei todo molhado, que estava colhendo arroz, deixar aquilo, tudo que eu tinha para trás, moço, criação. Nem uma galinha não pude tirar do local, porque não cabia nada. O carro era pequeno, aí já veio caindo minhas coisas, era pouca, mas já vinha arroiado o carro e caindo de cima e quebrando e molhando tudo, e todo mundo na chuva. O decreto autorizando a desapropriação da Fazenda Santa Catarina foi publicado em 8 de maio de 1997 pelo então governador Siqueira Campos. Uma área de 105.000 hectares, considerada improdutiva e de utilidade pública, foi destinada ao projeto agrícola Campos Lindos, criado para impulsionar a agricultura em Tocantins. Segundo este jurista, especialista em direito agrário e professor da Universidade de São Paulo, o decreto é inconstitucional. Foge da regra que é prevista constitucionalmente. O Estado não tem a atribuição de fazer reforma agrária. O Estado pode desapropriar áreas, mas não com essa finalidade de tornar imóveis rurais improdutivos. Quem deve fazer isso por disposição constitucional, aquilo que foi ajustado, é a União Federal através do INCRA. O procurador da República no Tocantins denunciou o beneficiamento de políticos e produtores rurais ligados ao governador na venda dos lotes por um preço abaixo de mercado. Qual foi o critério adotado na época para esses novos proprietários?
Eu sei que tinha algumas pessoas que tinham um relacionamento bem próximo com o governo de Siqueira Campos. Uma situação que gerou um pedido de intervenção do STF na Justiça do Estado. No documento, os procuradores citam a transferência dos lotes desapropriados para políticos influentes no cenário estadual e nacional e destacam que esses mesmos políticos venderam os presentes que ganharam do Estado, obtendo lucros absurdos. A ministra Cátia Abreu, que na época era presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Tocantins, foi contemplada com o lote de número 1, como mostra esta certidão registrada no cartório de imóveis da cidade de Campos Lindos. A ministra pagou na época R$ 27.914 por uma área de 1.268 hectares, valores considerados na época bem abaixo de mercado. 9 anos depois de ter comprado a fazenda Ouro Verde, a atual ministra da Agricultura vendeu a propriedade para a empresa Solos, por um valor tão mais alto que nem parece ser a mesma área, R$ 4.400.000. A venda dessa área para a Solos Mapito Participações, empresa que pertence a um fundo internacional de investimentos, rendeu à atual ministra da Agricultura o valor de R$ 3.565 por hectare. Quando adquiriu a terra 9 anos antes, pagou pelo mesmo hectare apenas R$ 22. Uma valorização de 16.000%. Detalhes do negócio realizado no dia 25 de março de 2010 estão registrados neste documento obtido no cartório de registro de imóveis em Campos Lindos. Valor da venda e o comprador, a empresa Solos Mapito Participações. Outras 2 áreas foram vendidas pela ministra Cátia Abreu para a empresa Solos. 2 lotes adquiridos por meio do mesmo projeto agrícola. Um de 195 hectares, no valor de R$ 698.000, e outro de 74 hectares, por R$ 264.000. Somando os valores das 3 áreas, a ministra da Agricultura recebeu R$ 5.368.000. É um sentimento de tristeza, só de tristeza. E isso fica pro resto da vida. Que eu sei que não tem quem perde tudo que você tinha, o acesso de viver, sua terra, porque quando começa a ficar bom, que tem estrada, tem tudo, aí a gente não poder mais estar lá, os outros produzindo, colhendo, tudo beleza, e nós aqui, ó, sem ter onde plantar, sem ter onde a gente colher nada. É só de tristeza, sabendo que meu pai está enterrado lá e minha mãe não está, por causa de perseguição, porque todo mundo criou usura, porque a terra é de grande valor. E na reportagem de amanhã você vai conhecer os produtores rurais que foram prejudicados com a desapropriação em Campos Lindos. E detalhes da decisão da Justiça que obriga a ministra e a empresa Solos a indenizar os ex-proprietários das terras. E também você vai conhecer os outros políticos beneficiados com a desapropriação no norte de Tocantins. As irregularidades apontadas durante todo o processo. Nessa venda não foi priorizado, não foi oportunizado a compra para os pequenos agricultores que lá residiam e habitavam de forma tradicional há décadas.